fazer uma pergunta bem objetiva. O senhor disse que já fechou os parâmetros não, a regra, depois vão ser definidos os parâmetros. Nós já temos uma proposta de parâmetros. E o senhor vai apresentar isso ao presidente Lula. Sim. Então, a pergunta é a seguinte, esses parâmetros incluem uma regra de controle de gasto? E o senhor tem consciência de que, se não incluir, vai ser uma decepção importante no mercado e pode atrapalhar o Banco Central começar a cortar juros? Raquel, eu já dei mais pistas do que deveria. Até. Falei da LRF, falei da regra do teto de gastos e falei das virtudes e defeitos de cada uma. Nós procuramos fazer uma combinação que afaste os defeitos. Porque nós estamos num momento que a gente está com uma herança difícil de administrar, um mundo que está complicado. Hoje mesmo tivemos um susto, né, nas bolsas do mundo inteiro. Nós vamos abordar isso mais adiante, o caso do banco nos Estados Unidos. Mas, eu não estou perguntando para o senhor adiantar os parâmetros. Eu não posso antecipar. Mas uma coisa é uma regra de dívida, outra coisa é uma regra de controle de gasto. Tem controle de gasto? Não é uma regra de dívida, porque eu não acredito que isso funcionaria, sobretudo nas condições locais. Então é uma regra de controle de gasto. Mas aí você... Mas vale a pena insistir, porque essa é exatamente a questão que mobiliza o agente econômico, ministro. É a seguinte, eles querem entender qual é a perspectiva que o senhor vai dar, que perspectiva o senhor pretende dar ao controle da expansão dos gastos públicos. Qual é a sua ideia? William, eu não vou antecipar a regra, não posso. Né? Eu estou dando várias indicações de como ela foi construída e observando quais defeitos que vão ter que ser sanados. Semana que vem, até por respeito ao presidente da República, eu vou apresentar a ele, né? Eu tenho certeza que a Casa Civil, o presidente da República... O que ele quer, o senhor tem uma ideia? O que ele? O que ele quer? O que é aceitável para o presidente como controle de subida de despesa? Olha, eu penso que o presidente foi muito feliz na campanha. O presidente tem um poder de síntese que lhe dá uma condição eleitoral sempre muito vantajosa. Né? Ele falou, olha, eu vou botar o pobre no orçamento e o rico no imposto de renda. Foi a maneira que ele encontrou de dizer o seguinte, eu não vou deixar faltar dinheiro para acabar com a fome, para retomar programas que são caros a ele, porque ele já passou necessidade, sabe o que é não ter casa, sabe o que é não ter o que comer. Ele falou, isso aí é um compromisso de vida que eu tenho. Né? E isso não custa tão caro, né? Eu provei nos meus 2 governos que não custa tão caro assim acabar com esse tipo de coisa. Então, vou retomar esses programas importantes. Obviamente que todo governo novo quer novidades, mas não é nada que não seja crescimento sustentável nas bases. Eu não canso de repetir, eu acompanho política econômica há uns 40 anos. Desde a faculdade de Direito, eu me apaixonei por economia e fui fazer economia depois da faculdade de Direito, porque me apaixonei, acompanho. O melhor momento do Brasil que eu vivi em 40 anos, acompanhando detalhadamente, foram os 8 anos do governo Lula. O que ele fez, assim, traduzindo em miúdos? Ele não deixou de tomar medidas duras. O presidente nunca contornou medidas duras que precisavam ser tomadas. Mas ele sempre olhou primeiro o horizonte, o que viria depois, e a satisfação desses compromissos de vida que ele tem. Eu não penso que ele vai destoar muito disso. Eu acredito que seja... Eu vou pedir licença para insistir, então, de um outro lado, porque faz parte do trabalho jornalístico. O senhor disse, então, que não é uma regra de dívida. Por que não é uma regra do controle estrito somente da dívida? São coisas diferentes. Uma coisa é você olhar para a trajetória da dívida com preocupação. Né? E nós temos que olhar para isso. Né? Voltando ao governo Lula, ele reduziu drasticamente a dívida pública durante os seus 8 anos. Caiu de mais de 60 para menos de 40 a dívida pública nos seus 8 anos. Isso, às vezes, praticando taxas de juros elevadíssimas, porque nós herdamos, naquela época de 2002 para 2003, uma Selic de 25%. Você vai lembrar disso. Então, o que eu quero dizer é o seguinte, a dívida é uma variável muito importante. Você tem que acompanhar. Ela pode subir num momento para depois cair, mas você tem que ter um olhar. Meta de dívida é uma coisa que causaria um constrangimento. Eu penso que, ao invés de nós harmonizarmos a política fiscal com a monetária, nós vamos criar uma confusão em torno disso. Porque se num momento temporário
o Banco Central se visse obrigado a aumentar a taxa de juros para controlar a inflação, se tivesse uma regra de dívida, quem ia fazer o papel? O fiscal, o monetário, os dois? Como é que você ia fazer isso? A partir do momento que você tem lá uma meta de inflação, você tem uma perspectiva de produzir um resultado primário, você harmonizando isso, você traz as variáveis econômicas relevantes para um patamar de equilíbrio dinâmico sustentável. E aí é o que o investidor precisa para apostar no Brasil. E está todo mundo querendo investir no Brasil.